web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Edição esta internacional aí, eu tenho a grande satisfação aqui de poder conversar nesta edição do Agropapo com meu colega, amigo aí, jornalista especializado no agronegócio, super carreira no agronegócio, na mídia do agronegócio brasileiro, Leonardo Gottens, que agora está radicado lá na terrinha em Portugal. Leonardo, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Boa tarde, Ronaldo. Pô, legal. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras, né? Generosas, né? Não tem nada disso, mas vindo do amigo é bem recebido. Muito bem, meu caro. Queria que você pudesse contar um pouquinho aí dessa tua experiência aí em Portugal, já tá, acho que quase 7, 8 meses aí, né? Trabalhando aí na mídia especializada do agronegócio aí em Portugal. Queria que você pudesse contar como é que tem sido essa experiência e tudo mais. Muito interessante, Ronaldo. Eu tinha uma outra visão, uma outra expectativa, né, de vir morar aqui e continuar trabalhando para os veículos que eu já atendo há bastante tempo no Brasil e fora do Brasil também. E tem sido uma experiência muito boa e uma surpresa no sentido de que vem dando mais certo do que eu esperava. Eu continuo atendendo vários veículos do Brasil, da Argentina, da China, e consegui acrescentar alguns veículos da Europa também. Estou trabalhando para 2 revistas, uma de Portugal, uma do Reino Unido, e recentemente agora comecei a trabalhar com uma agência de notícias da China também. Então, eu tenho conseguido fazer esse meio de campo, vamos dizer assim, né, entre Brasil, Europa e Ásia, né, que seriam assim grandes players tanto do agronegócio e agora em tempos, né, que nós estamos vivendo aí de crise mundial sanitária, também o assunto acaba entrando no nosso meio também, né? Até isso que eu ia te perguntar, 2 coisas até. Primeiro, você dá um brevíssimo panorama de como é que está sendo essa quarentena aí em Portugal, né? Acho legal você poder dar esse depoimento. E também você falar um pouco do espaço, vamos dizer assim, da temática agrícola na mídia aí portuguesa, na mídia europeia e tudo, se é meio parecido com o fenômeno que aconteceu aqui, um pouco de sumiço de cadernos do agronegócio na grande mídia e ficando mais algo especializado, ao mesmo tempo o agronegócio permeando de uma maneira transversal as outras editorias. Como é que você pode dar um depoimento para a gente disso? Beleza. Bom, começando então assim por essa questão aí do panorama atual da crise, né? Portugal ele está muito bem, podemos dizer assim, dentro da realidade da Europa. Considerando que a Espanha, aqui ao lado, a França, a Itália estão em caos, né? Essa é a palavra certa para descrever a situação deles. Portugal começou muito cedo com o lockdown, com o isolamento social, até mesmo antes de decretar estado de emergência, as pessoas já estavam em casa. As escolas já encerraram atividades, as empresas mandaram trabalhar à distância, tipo assim, uma semana antes de começar o primeiro caso em Portugal, já prevendo isso. Então, conseguiu se controlar bastante. Para você ter uma ideia, Portugal tem apenas 700, é difícil falar apenas, né? Mas considerando a Europa, são 730 mortes, eu ainda olhei agora há pouco, são em torno de 22 mil casos até hoje, e a taxa de crescimento é 2%, 3%, ou seja, já está no achatamento da curva, na tendência de cair já, né? E eles estão já no 3º estado de emergência, que vai acabar agora dia 2 de maio. Já para o dia 1º de maio, o governo vai liberar para se fazer festejos de Dia do Trabalhador, que aqui é uma data muito importante. E a partir de maio já está prevista o início de uma normalização da atividade econômica. Setores como o agronegócio, por exemplo, não pararam na Europa. O que aconteceu, um problema que se enfrentou aqui, foi a questão comercial. Países, por exemplo, nórdicos, que começaram no início, ainda não tinham muitos casos, eles não estavam comprando
da Espanha, não estavam comprando produtos da França, da Espanha e da Itália com medo de transportar esse vírus, porque não se sabia exatamente como que funcionava, né, o contágio. Mas agora já se normalizou isso bastante. As fronteiras elas estão fechadas ainda, menos para o transporte de produtos essenciais, entre eles os produtos do agronegócio, né? Então, a atividade do agro continuou normal. Ela pegou um pouco para os pequenos produtores, porque são produtores que vão para as feiras livres vender. Aqui, como no Brasil, tem muito a cultura do mercado público, né, dos mercados locais, de bairro, das feiras. Os pequenos produtores vão para esses lugares para escoar o produto deles. E isso fechou. Então, a grande reclamação dos pequenos produtores agrícolas aqui de Portugal é isso, que pelo menos permitam eles voltarem a ter essas feiras, que é o que vai começar a partir de maio. Vai começar a relaxar um pouco isso, né? Uhum. Agora, falando um pouco sobre essa questão de comunicação, né? Comunicação no agro. É bem diferente do Brasil. Eu imagino que deve ser mais ou menos a mesma sensação que o país rico, um país como os Estados Unidos, por exemplo, tem a olhar para um país subdesenvolvido em outros aspectos, né? O Brasil hoje é uma potência mundial do agronegócio e ele é reconhecido pelo mundo inteiro como tal. Quando se fala em Brasil, como a gente lida mais com isso, quem entende, quem conhece o agronegócio brasileiro, respeita, e o Brasil hoje é mais conhecido pelo agronegócio, muitas vezes, do que pelo futebol, né? Porque justamente pela importância que tem. O Brasil hoje, a gente sabe bem, o maior produtor e exportador de soja, um dos maiores de milho, de carne, de algodão, etc, etc. Então, o mundo depende muito do Brasil e entende que o Brasil, em matéria de agronegócio, é primeiro mundo. Não é diferente com Portugal. Portugal é uma pequena nação. Uma comparação que eu acho interessante fazer para a gente entender bem, Portugal seria como se fosse o Uruguai da América do Sul. Uma pequena nação que sobrevive de turismo, tem também, de certo modo, a sua produção agrícola, mas ela é muito mais para a subsistência do país e está começando a se alçar a exportar também. O que eles trabalham? Além do vinho, obviamente, né, a principal atividade disparado, seguido pelo azeite de oliva, né, que também é muito forte, são as mais tradicionais, mas a questão de frutas está começando muito forte aqui na região que eu vivo, que é o sul de Portugal, o Algarve. Essa região, inclusive eu participei de um evento ainda no ano passado, promovido por uma das revistas que eu escrevo aqui em Portugal, que ele falava justamente sobre essas novas oportunidades para o agronegócio no sul de Portugal. Por quê? Porque o clima do sul de Portugal é um clima subtropical. Ele é parecido com o clima que nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Então, se pode plantar bastante frutas e um dos principais problemas é a irrigação, né? Eles precisam plantar muitas vezes dentro de ambientes fechados, como estufas, precisam irrigar bastante as plantações, porque há uma região bastante seca, né? Mas mesmo assim eles têm avançado bastante, eles têm procurado bastante tecnologia e eles consomem bastante produto brasileiro, né? Uhum. O principal problema para o produto brasileiro chegar aqui é a logística, óbvio, né? Nós temos um oceano entre nós, então é muito mais fácil comprar muitas vezes carne, por exemplo, da Polônia, né? Esses dias eu fui numa churrascaria brasileira e eu perguntei de onde é que era a carne era da Polônia. Né? O trigo vem da Ucrânia, da Rússia. Então, esse tipo de coisa não existe como vender diretamente para eles. Mas é essa questão, né? Portugal já sabe que o Brasil, por ter o mesmo idioma, por ter vários acordos com o Brasil, eles podem como que colar no Brasil em alguns aspectos, inclusive do agronegócio, e eles estão muito atentos, principalmente, à pesquisa agropecuária brasileira. Os assuntos que eles mais querem que eu aborde nas minhas reportagens é como é que o Brasil consegue produzir uva
no Vale do Rio São Francisco? Como é que consegue produzir frutas no Cerrado? Entende? É esse tipo de coisa que eles querem saber, porque eles querem aplicar essa tecnologia também em Portugal. No sentido de fazer aí uma espécie de um intercâmbio tecnológico. Ou, na verdade, mais do que o Brasil exportar produtos agrícolas, exportar tecnologia. Esse é o interesse deles? Exatamente, exatamente. Eu vejo uma grande possibilidade, não só para a empresa pública, para a Embrapa, mas para empresas particulares mesmo, né? Já existem algumas empresas de Portugal atuando no Brasil e vice-versa, né? Mas principalmente essa questão de tirar proveito dos acordos que o Brasil tem com Portugal de proximidade para vender tecnologia para os portugueses. Eu vejo que eles têm inclusive território, porque apesar de Portugal ser um país pequeno, a população também é pequena e muito concentrada em 2 centros urbanos maiores, que é Lisboa, que tem 2 milhões de habitantes, é do tamanho de uma Porto Alegre, por exemplo. O Porto, que tem a metade disso. Depois tem alguns centros espalhados pelo país. O Faro, que é a cidade onde eu moro, é a principal cidade da região sul de Portugal e tem 150 mil habitantes. Quer dizer, é pequena. E tem muito, muito campo. Você anda por aqui e não acaba mais. Tem muito campo ocioso, pouca criação de animais extensiva, né? A maioria é ovelhas. Eles têm bastante essa cultura da ovelha, do suíno, de aves, e eles consomem muito isso. E o Brasil pode entrar muito forte nessa questão também. Uhum. E em relação, vamos dizer assim, a um tratamento melhor de produtos com maior valor adicionado, vamos dizer assim, o que você observa aí que, de repente, o agronegócio brasileiro poderia se inspirar? Olha, Portugal, e eu estava lendo sobre isso hoje mesmo, né? A Europa, ela avaliou os produtos com origem controlada, né? Denominação de origem controlada, aqueles produtos como a gente vê o vinho, né, de uma determinada região da Itália, de Portugal, o azeite de oliva, a fruta. Esse mercado na Europa, ele vale 75 milhões de euros, o que para a produção europeia é bastante significativo, né? Nesse ponto, eu acho que o Brasil tem muito a aprender com a Europa. O Brasil precisa ele tem alguns produtos pontuais, o Brasil conseguiu proteger a sua produção. Ontem mesmo eu produzi uma matéria sobre o gergelim que a Embrapa está lançando, que tem proteção intelectual, que é uma variedade que vai ser usada para o mercado gourmet e vai ser exportado para o mundo inteiro, produzido no Brasil e exportado para o mundo inteiro. E a Embrapa conseguiu proteger a propriedade intelectual dessa cultivar de gergelim. Então, isso o Brasil precisa se acostumar a fazer como na Europa. Ele precisa proteger, controlar as produções regionais e vender isso como certificação também. Olha, nós produzimos aqui uma uva que só é possível no Brasil, que ela se presta para, vamos dizer, suco de uva ou para espumante, como é o caso do sul do Brasil. Então, esse produto ele é do sul do Brasil. Se ele for exportado para o resto da Europa, ele vai ter que pagar o valor que ele vale, o valor agregado. Uhum. Então, ao mesmo tempo que nós podemos exportar tecnologia de produção, nós temos que aprender a vender melhor os nossos produtos na Europa. Porque o europeu ele paga por qualidade. Ele não está muito interessado em quantidade ou preço. Se ele realmente valoriza um produto, ele está disposto a pagar por isso. Então, tem vários nichos de mercado aqui, que apesar de ser um mercado menor, mas ele tem um poder de compra muito maior. Uhum. Pegando o gancho que você falou aí, que o consumidor europeu, português, enfim, paga por qualidade, e essas questões relacionadas à responsabilidade ambiental, sustentabilidade, o que você tem observado aí? Isso daí realmente é um critério verdadeiro de tomada de decisão de compra ou ainda não? Como é que você enxerga isso?
é um peso importante no fator de decisão do consumo do europeu. Não é como alguns outros lugares do mundo, como os Estados Unidos mesmo, né, que aceita bem produtos sem esse tipo de controle. Aqui não. A Europa, ela valoriza o que é local, ela valoriza o que é orgânico, o que é biológico, o que não foi tratado com muito agroquímico, o que tem tecnologia. Então, mesmo assim, o Brasil ele tem um bom cartaz na Europa. Essa questão que a gente vê às vezes de que o Brasil é visto fora como alguém que desmata, que destrói e que não produz de maneira sustentável, não é tão verdade assim. O público que consome, vamos dizer, antes do usuário final, a empresa que vai comprar no Brasil para vender para o consumidor final, ela sabe que o Brasil é sustentável e que o agro brasileiro produz com sustentabilidade. Mas vocês encontram aí produtos, enfim, alimentos brasileiros na gôndola do supermercado que dê para identificar dessa maneira? Bastante. Principalmente em Portugal, mas também na Espanha. Como até mesmo a colônia de brasileiros em Portugal é muito grande, existem prateleiras inteiras no supermercado tomado de produto brasileiro. A gente encontra diversas coisas aqui. Uma coisa que é difícil de encontrar, que eu suei um pouco para encontrar, foi a erva mate, né? Como eu sou gaúcho, eu não vivo sem um bom chimarrão. Então foi um pouco difícil, não chega muito aqui. Então, a princípio, tive que comprar a erva da Argentina, na Espanha, porque eu estou aqui perto da Espanha, né? A 40 minutos da fronteira com a Espanha. Então, ia lá buscar a erva e misturava com um pouco que eu encontrava aqui da erva brasileira. Então, alguns produtos é difícil de encontrar. Obviamente, é uma coisa bem segmentada, né? Mas você encontra facilmente arroz, feijão, outros produtos derivados de amendoim, de mandioca. Todos esses produtos industrializados de marca brasileira existem bastante aqui, sim. Uhum. E a tendência aí da agricultura digital, tecnologia da informação aplicada ao campo, como é que você tem observado isso daí? Bastante, né? Eles, como eu mencionei, eles precisam trabalhar com tecnologia porque eles não têm o melhor clima do mundo. Assim como, não é como no Brasil, né? Eles precisam irrigar, eles precisam controlar a temperatura. Por exemplo, nessa região aqui se planta muito chá e se planta muito tomate, hortaliças, né? Então isso precisa estar dentro de estufa. Não é como no Brasil que pode se plantar a céu aberto. Então eles têm que usar essa tecnologia de controle de temperatura, de controle de solo, de melhoramento de solo, né, de mapeamento das regiões. Tudo isso tem um ecossistema bastante rico, bastante vivo aqui em Portugal, na Espanha principalmente, na França nem falar, né? Em outros países, na Alemanha então é o carro-chefe da Europa, né? Em questão do agro, né? Eu estive recentemente, agora no ano passado, na Agritécnica e foi um show, né? Visitar o pavilhão de Agtech, da Agritécnica, foi uma coisa impressionante, né? É quase que uma feira inteira, né? Quem já teve a oportunidade de estar lá em Hannover, a Agritécnica, eu calculo que seja talvez umas 5 vezes a AgriShow, em termos de tamanho, né? E tinha uma AgriShow inteira dedicada à agricultura de precisão, às startups, às agtechs, todas as iniciativas de tecnologia dentro da produção do agro. E existem ideias das mais variadas possíveis e com todos os tamanhos possíveis. Eles têm bem claro que a tecnologia, não só em máquinas, mas em software e em rastreabilidade, em comunicar-se diretamente com o consumidor, que é muito exigente, isso aí é primordial para o agronegócio da Europa. E eles sabem fazer isso muito bem.
Hoje, por exemplo, existem aplicativos que a pessoa pode buscar o produto que ela quer. Se ela quer, por exemplo, consumir uma uva orgânica ou um vinho orgânico produzido numa região determinada, ela tem um aplicativo que vai determinar exatamente para ela quem produziu, onde que ela pode comprar, que ela pode pedir na casa dela, que vai vir com todo o histórico de produção, de sustentabilidade. Então, nesse sentido aí, é um show. É um show realmente que eles dão. E experiências aí de a chamada, entre aspas, agricultura urbana, fazendas verticais, tem algo nesse sentido? Aqui em Portugal não é o costume, até porque não existem muitos centros urbanos em Portugal. Mas, se vamos falar, por exemplo, da Alemanha, já é uma realidade. Nós já estamos falando de outra realidade, né? O que eles trabalham é justamente isso. Eles, não é que seja agricultura urbana, mas é uma agricultura bastante técnica, bastante tecnificada, em ambientes controlados, como, por exemplo, essas estufas que eu mencionei antes para hortifruti granjeiros, ou para chás, ou para outros produtos bem específicos, né? Não é que eles estejam dentro da cidade, porque as cidades não são tão grandes assim. Então, essa produção ela está um pouco fora da cidade, mas em ambientes tecnológicos e controlados. Então, esse tipo de coisa, sim, é a realidade já aqui. Agora, imagino eu que um segmento que deve ser, vamos dizer assim, uma potência aí é turismo rural, ou não? É, bastante. Aqui em Portugal é muito forte, principalmente relacionado ao enoturismo, né? Com a questão de produção de vinhos e derivados, e também a questão do azeite de oliva, que acaba sendo um circuito só, né? Então, existem muitas adegas para todos os gostos imagináveis, tanto aqui em Portugal como na vizinha Espanha, né? Você pode escolher. Se você lançar assim, vinícola na busca de mapas, vai te mostrar centenas de vinícolas aqui na região, para outras regiões aqui perto. Então, e cada uma delas tem a sua proposta, né? São aquelas vinícolas boutique, aquelas que você pode visitar, ficar hospedado, tem um resort dentro, as que unem a gastronomia, o restaurante local, a culinária da região. Existem os mais variados tipos e eles exploram isso bastante. Eu tive também, alguns meses atrás, em Sevilha, que é próximo daqui, onde eu moro, cerca de 2 horas de distância de carro daqui de onde eu moro, e eles trabalham bastante nesse sentido também, de valorizar os produtos locais, que nós conhecemos bem, né? A culinária espanhola, a cultura das tapas, né? Daquela comida típica espanhola, e isso faz parte do turismo deles. Você vai à Espanha para consumir o vinho deles, o show de música local, consumir a comida deles, e isso gera toda uma indústria que movimenta muito. Isso é outra coisa que o Brasil tem muito a aprender com a Europa. A Europa produz pouco, mas vende muito bem, com muito valor agregado. Na questão do turismo também. E é isso que a gente precisa aprender com eles. E como é que é vamos dizer assim, o apoio em termos de crédito, financiamento para o produtor aí, Leonardo? A gente, aqui no Brasil, enfim, sempre ouve falar toda essa questão do subsídio ao produtor europeu e tudo mais. Você estando aí, o que você pôde observar em relação a isso? Tem um plano safra aí em Portugal? Como é que é isso? Tem. Inclusive se chama PAC, PAC, o plano deles, né? Eles têm também associações fortes, né, Farm Europe, se eu não me engano, ou alguma coisa assim, alguma coisa com o nome Farm e Europe. Eles têm bastante incentivo do governo, praticamente tudo que tem a ver com pesquisa, com tecnologia, com cursos, é tudo os governos que dão, é a União Europeia que banca, né? Tanto que eu cheguei a mencionar com a revista que eu escrevo aqui em Portugal, de repente fazer alguma coisa nesse sentido, né? Algum curso para agricultores da Europa que quisessem conhecer o mercado brasileiro, e a resposta parou no limite
de que os agricultores não estão acostumados a investir para ter conhecimento. Eles recebem gratuitamente. Eles recebem a extensão, eles recebem acompanhamento dos engenheiros. Total, o subsídio dos governos aqui é muito forte. E é até mesmo compreensível, porque se você é muito pequeno em comparação com o Brasil, com os Estados Unidos, por exemplo, o único jeito de competir ou minimamente conseguir ter uma relação de equilíbrio é se tiver esse subsídio do governo, porque senão um pequeno produtor daqui não tem condições de competir. E afora isso, eles são um grande bloco econômico. Um bloco econômico que une, por exemplo, países pequenos, como Portugal, e países gigantes, como a Alemanha e a Inglaterra. A diferença também é muito grande nesse sentido, né? E até por isso, esse foi um dos motivos da Inglaterra sair do bloco. Que até não sei como é que vai ficar agora, depois de toda essa crise, se eles vão querer voltar ou não. Mas, por exemplo, para se ter uma ideia, o bloco europeu está pensando em derramar trilhões de euros nos países em fundo a perder de vista para a reconstrução da Europa após a pandemia. Vão ser trilhões de euros aplicados em dinheiro que não vai ter uma previsão de voltar para o Banco Europeu, para os bancos centrais europeus, e que vão ser usados justamente para isso, para subsidiar as pessoas a voltar a produzir, a voltar à sua atividade econômica, e vai ser isso. Por enquanto, os pequenos estão sofrendo, os médios estão se virando e os grandes vão ter vão ter sempre uma reserva, né, para se manter na atividade econômica. Mas todos eles, em alguma medida, recebem apoio dos governos. Muito bem, meu caro. Já é bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa passa rápido. Eu quero uma vez mais realmente agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Foi uma riquíssima entrevista. E, por favor, pedir a gentileza de você poder deixar seus contatos aí, quais que você quiser aí, para quem quiser poder entrar em contato contigo, por favor. Legal. Vamos simplificar coisas. Eu agradeço o convite, né? Sempre que quiser, pode me chamar. A gente volta quando tiver algum fato novo. Só me chamar, a gente volta para conversar. Mas se o pessoal me buscar no LinkedIn, me buscar nas redes sociais, no Twitter, Gottens, @Gottens, GOTTEMS, pode buscar lá, vai acompanhar a minha produção. Eu estou sempre colocando as matérias que eu produzo tanto para o Brasil, daqui, como daqui para o Brasil e para a China também, que é um mercado que eu atuo bastante. É só me buscar lá e vai poder acompanhar meu trabalho. Muito bem. E assim encerramos esta edição do Agropapo. Dado o recado, o Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.